Bom, pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, vamos ver agora o diagrama de Bode para quando a gente tem o polo na origem, né? Então, para o caso aqui de 1 sobre j ômega, aí a gente tem um polo na origem. Muito bem, o que ele fez aqui? Ele está analisando tanto a questão do módulo, né? E a questão do ângulo, né? Eu acabei não falando acho que no vídeo anterior, mas para a gente obter o ângulo é a mesma ideia que a gente tem usado aí fazendo com arco tangente 2, né? Ou usando o angle lá no Octave Online, tá? Então, basicamente a mesma ideia, você vai analisar aqui o ômega, né? Que para 0.1, 10, 100 radianos, etc. Tá? Como a parte real aqui, né, vai ser nula, né? A gente sempre com o ângulo de menos 90. O que a gente pode fazer aqui? Vamos lá para o Octave e vamos fazer essa análise lá, tá? Deixa eu passar aqui. Então vou colocar aqui a nossa G igual a ZPK. Então, sem zero, né, com o polo na origem. Então, polo na origem é polo zero, né? Com ganho K igual a 1 aqui. Vamos fazer o bold aqui de G, tá? Então a gente tem aqui nosso diagrama de módulo aqui, né? Começando para 10 a menos 1, né? 0.1 aqui com ganho em 20 dB, né? E ele cai aí 20 dB por década, né? E o ângulo em menos 90, tá? Então é como se a gente fosse fazer o arco tangente lá, ou fazer o angle, né? Da parte real com a imaginária, né? Como o ômega está na parte inferior, né? Ele vai acabar ficando com ângulo negativo, né? A gente fazer tan 2, né? Então parte real lá, parte imaginária, né? Seria, sei lá, 0.1 com parte real 0, né? Deixa eu ver se tem um degree aqui. A gente acaba com um ângulo de 90 graus, né? Mesma coisa aqui para qualquer tipo de ômega, etc. É sempre com ângulo de 90, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para falar. Basicamente eu acho que é isso. O que é importante de ver então a cada década aqui, né, de 0.1 para 1, né, a cada múltiplo de 10 aqui no radiano, ele cai, o ganho cai, né, se ele começa em 20 dB, né, a cada década aqui, né, de 0.1 para 1, de 1 para 10, de 10 para 100, esse ganho cai menos 20 dB, tá? Então tem essa queda aí do ângulo, né? Basicamente por isso aqui, né? Então se a gente fizer o 20 log de 1 sobre j ômega, né? O valor absoluto disso aqui vai ficar o valor absoluto da parte superior e o valor absoluto da parte inferior, né? Então j aqui é como se a gente fosse fazer parte real, parte imaginária. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês. Então a parte o valor absoluto aqui, né, de 0 mais j ômega, né, seria o equivalente lá a gente ter o 0 ao quadrado, né, mais o ômega ao quadrado, a raiz disso aqui. Então fica a raiz de ômega ao quadrado, que é igual a ômega, né? Então 1 sobre ômega, né? Então isso aqui é igual a 20 log de 1 sobre ômega. Então 1 sobre ômega é igual a ômega menos 1, né? E aí
tirando a parte negativa, né, da potencial, a propriedade aqui, então fica menos 20 log de ômega, né, então dB. Então a gente já sabe aí o valor, né, dependendo aí do valor que vai ser utilizado aqui, né, do ômega para 0,1 para 10, etc. A gente teria esse valor, tá? Vamos fazer então para o valor de 0,1 e a gente já faz esse cálculo. Menos 20 vezes log 10 de 0,1. Então a gente tem 20 dB, o valor inicial. E à medida que a gente altera aqui, né, passa por 0, né, e depois para 10, menos 20 dB. Então perceba que ele vai caindo a cada década, né, 20 dB. Certo, pessoal? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Slides. Bom, esse é o caso do polo na origem, tá? E a gente tem o caso de zero na origem, que o que é interessante é que a gente pode ter o equivalente aí, né? Enquanto o polo ele fica em menos 90 e ele cai menos 20 dB por década, né? O zero ele já começa como menos 20 dB, né? E ele aumenta 20 dB por década, tá? Então, o mesmo tipo de análise aqui do módulo, tá? De G de J ômega igual a 20 log de J ômega. Então, fica 20 log de ômega, tá? Então, se a gente fizer isso para 0,1, vai dar menos 20 dB. E à medida que a frequência aqui vai aumentando, né? Quando ele completar uma década, né? A gente vai ter um aumento de 20 dB por década. Ok? E aqui para o ângulo, né, vai ser como se fosse um zero, né? Então o zero já fica com o sinal positivo. E aqui o ângulo vai ficar, né, parte imaginária sobre parte real, né? A mesma ideia do arco tangente aí para obter o ângulo, né? Então a fase fica em 90 graus. Ok, pessoal? Façam aí no Octave também para verificar os valores e se acostumar, né? Eu entendo que demora um pouquinho para a gente começar a pensar nesses gráficos logaritmos. Qual que é a ideia, basicamente, tá? Polo real fora da origem, tá? Então aqui ele tem a função de transferência G de S, né, igual a 1 sobre TS mais 1. Tá? Ele começa nessa configuração aqui, nesse tipo de representação. Vamos fazer o módulo, feito o módulo 20 log, né, disso aqui, de J ômega T mais 1. Então, fazendo menos 1, né, usando a propriedade do logaritmo aqui, né, passa o sinal para cá, como negativo. E aqui a gente já tem a fórmula aqui para calcular o módulo. Tá? Aqui fazendo também ômega T ao quadrado, né, mais 1 ao quadrado, etc. Aí a gente consegue calcular o valor absoluto. Raiz, né, ômega T mais 1, ficaria ômega T ao quadrado, né, mais 1 ao quadrado, raiz, né, isso tudo raiz. Deixa eu ver aqui. Tá, aí tem a análise aqui, né, se o ômega T for muito menor que 1, ou seja, em baixas frequências, tem-se que menos 20 log módulo de 1, né? Então, se for muito menor que 1, né, fica somente o valor 1 aqui. Esse aqui vai para 0 praticamente, né? Então, menos 20 log de 1 vai dar 0 dB e o ângulo aqui, que é o arco tangente, né? Então, um valor bem pequeno aqui, vai dar o ângulo aqui de aproximadamente 0 graus. Agora, se o ômega T for maior que 1, muito maior que 1, né? Ou seja, em altas frequências, tem que
que o módulo aqui vai ficar menos 20 log de J1ht, né? O valor 1 ali vai influenciar pouco. E o ângulo aqui fica próximo de menos 90. Tá? Nesse último caso, o módulo representa uma reta de inclinação em menos 20 dB por década. Né? Por fim, na frequência do polo, ou seja, para ômega-t, né, na frequência do polo aqui, fazendo, né, quando a gente passa isso aqui para 1 sobre t, né, frequência do polo aqui, ômega igual a 1 sobre t, né, então isso aqui vai ter um ângulo aqui de menos 20 log raiz de 2, né, vai somar aqui 1 ao quadrado, né, mais 1 ao quadrado, 2, né, raiz de 2, então vai ficar menos 3 dB, e o ângulo é de menos 45 graus, ok? Então aqui a gente vai chamar isso aqui na frequência aqui é a frequência de quebra, tá? É quando ele vai fazer a quebra, vai sair de 0 para uma reta aqui de menos 20 dB por década, tá? E quando ocorre isso? Isso vai acontecer na frequência do polo, né? Indo por parte angular, de 0 graus, né? Indo para a reta de inclinação menos 90 e depois ele vai de 0, né? É como se a gente cruzasse aqui 0, depois ele fica com a inclinação vai passar por menos 45 nesse ponto, 1 sobre t, e depois em 10t, né, numa década depois, ele já vai tender para menos 90, tá? Então, olha que interessante aqui, a gente sabendo mais ou menos a frequência aqui, né, do polo, a gente já consegue fazer o traçado, né? A gente sabe que a frequência de quebra aqui começa com 0 graus e depois ele vai para uma inclinação de menos 20 dB, tá? E aqui continua. A parte angular já vai fazer exatamente ter esse comportamento aqui, né? Então, 1 sobre t a gente sabe que vai ser menos 45 graus. Uma década antes ele vai estar 0 aqui, né? Teoricamente a gente poderia traçar uma reta aqui, a reta aqui passando de 45 e uma década depois aqui chegando a menos 90, né? Depois a gente poderia traçar reto aqui, fazendo uma aproximação, tá, pessoal? Vamos brincar um pouquinho, acho que no octavo, acho que vale a pena aqui só para a gente entender um pouquinho melhor essa questão. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no octavo. Muito bem, então eu vou colocar aqui, pessoal, mais ou menos aquela configuração. Deixa eu tentar ver aqui o que eu consigo fazer. Vamos usar então t aqui. Vou fazer t igual a 1, tá? Com t igual a 1, fazendo a nossa g igual a zpk. Vamos colocar aqui sem 0, né? E agora com 2, com polo em 1 sobre t, né? 1 sobre t. Então, polo igual a 1 dividido por t vai dar 1 aqui, né? E ganho igual a 1, tá? Então, o polo aí vai ser 1, tá? Nossa frequência aí de quebra. Então, vamos fazer o bolt, G. Aí a gente já consegue verificar aqui, né? 10 elevado a 0, que é 1, né? Então ele vai estar quebrando aqui
para menos 20 dB por década, né? E no nosso caso, eu fiz ele negativo, tá? Por isso que começou menos 180. Deixa eu fazer aqui. Isso. Agora vai ficar parecido com o que a gente estava analisando, né? Então agora com 1 sobre S mais 1, né? Então ele começa aí para o ômega t, né? Próximo de bem menor que 1, né? O ômega t para o ômega t, né? Bem menor que 1, né? Começa em 0. Uma década antes aqui, né? Ele tem a quebra aqui, porque ele vai mudar para a inclinação aqui, que vai passar por 45 graus aqui em algum momento, né? E depois ele vai para 90 graus aqui, tem já 90 graus, tá? Uma década depois. Tá? Então, o que a gente costuma fazer é traçar isso aqui como retas, tá? Fazendo aproximações. Muito bem, pessoal. Vamos passar para o próximo caso, então, tá? Acho que já discutimos aqui razoavelmente e já deu para ter uma ideia de como que funciona para o polo real fora da origem, né? Muito bem. Temos aqui o caso do zero real fora da origem também, tá? Então, fazendo o mesmo tipo de análise aqui, J ômega t mais 1, tá? Em dB. O ângulo de fase aqui fazendo o arco tangente, né? De ômega t. Porque o arco tangente de ômega t, né? Porque é a parte imaginária, né? Sobre a parte real. Né? A parte real aqui é igual a 1. Então fica só o arco tangente de ômega t. Então ele fez a análise aqui para ômega t muito menor que 1, tá? 0.01 vezes por t aqui. E aqui ele mostra que o ganho vai ser 1, né? 20 log de 1. E isso vai dar o ganho de 0 dB. Tá? Na frequência aqui, né? Quando o ômega for igual a 1 sobre t, então vai quebrar e já vai ter uma inclinação de 20 dB por década. Tá? E assim continua. O que acontece aqui com a parte angular? Tá? Então começa com um ângulo de 0, tá? Ômega t muito menor, então arco tangente de um valor muito pequeno, né? Próximo de 0. Quando isso aqui for igual ao, vai estar em 45 graus, né? Ômega t, então vai dar 1 sobre t1 aqui 45 graus. E quando tiver isso aqui for muito grande, né? A ideia é basicamente essa de chegar a 90 graus, tá? Confirme então aí qualquer coisa no Octave para ver se esses valores estão adequados e se esses valores são o que está sendo mostrado aqui, tá, pessoal? Vamos fazer então também no Octave, só para mostrar para vocês. Então vou usar a mesma ideia aqui de só de um zero, né? Um zero real fora da origem. Vamos usar aí também 1 sobre t, né? Para ficar parecido. Então vamos o G nosso aqui igual a ZPK, né? E a ideia é colocar um zero aqui. Vou colocar menos 1 sobre t no zero, né? Então sem polo e com K igual a 1. Né? Então deu S mais 1 aqui, se eu fizer o bold de G. Temos o gráfico ali que foi mostrado, né? Aqui para diversas frequências de ômega, né? E a fase também, tá, pessoal? Bom, basicamente é isso, tá? O que vai ficar legal, pessoal? Vamos ver se ele já vai passar aqui para os próximos casos. Isso aqui vai ficar legal quando a gente puder fazer as composições, tá? Dos diversos tipos de funções.
de casos, né? De zeros, de polo, né? Então aqui o que ele está mostrando, pessoal? Aqui para o zero, né? É uma tabelinha aqui de resumo, tá? Para o caso do zero, né? Para o caso do polo na origem, né? O zero na origem, de S mais A e de 1 sobre S mais A, né? Então, polo fora da origem, ou zero polo fora da origem, polo fora da origem, e aqui mais ou menos o comportamento. Então, se a gente fosse fazer o esboço, a gente poderia fazer essas retas, tá? Aí fica fácil, né? Porque a gente sabendo onde está o polo, o A, vai ser a frequência aqui de quebra, né? Aqui ele fez a frequência de quebra normalizada por A, né? Então fica em 1, né? Quando isso aqui a frequência for 1, né? Ou a frequência igual a A, né? No caso ali, a gente viu que já tem a quebra. E aqui, né? Como está normalizado, uma década antes, né? Ou uma década depois aí, a gente já tem. Opa, aqui que é uma década antes aqui no caso angular, né? E uma década depois a gente já tem o ângulo aqui de 45 graus que vai estar passando, ok? Para o mesmo caso aqui, quando a gente tem o polo fora da origem, né? Vai cair para menos 45 graus. Então, pessoal, perceba que já fica fácil, né? Vocês já estão entendendo mais ou menos a ideia. A ideia é a gente usar, né? A gente visualizar esses comportamentos no diagrama de Bode. Se a gente for pegar experimentalmente de um sistema, a gente variou a frequência, montou o diagrama de Bode, etc. A gente já consegue identificar quais são os polos, os zeros, etc. Tá? Basicamente é uma abordagem desse tipo, tá? Bom, pessoal, a gente continua então aí no próximo vídeo, a gente continua as nossas análises aí. Até mais.